E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Moacir, estou aqui com o professor Tiago. E aí, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Moacir? Tudo bem, gente? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do pré-modernismo. E aí eu chamei o Tiago para a gente ter essa conversa num podcast com vocês, porque é muito importante a gente debater alguns aspectos que são bem relevantes a respeito da Constituição Histórica, dos aspectos teóricos e de alguns autores que a gente vai apresentar. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco a respeito dos aspectos teóricos. Então, Tiago, o que você acha que é o pré-modernismo? Por que tem esse nome pré-modernismo? Então, Moacir e demais colegas, é importante a gente perceber que esse período ele não se configura uma escola literária. Um estilo de época, como a gente já estudou, por exemplo, romantismo, arcadismo, parnasianismo, os movimentos literários que nós estudamos no ano passado. E esse período que a gente chama de pré-modernismo seria um momento de passagem. Isso do ponto de vista, é importante a gente colocar isso do ponto de vista didático, para vocês compreenderem até a passagem cronológica. Então, um momento de passagem para aquilo que vai acontecer em 1922, que é a Semana de Arte Moderna, e vai inaugurar no Brasil o modernismo, né? O modernismo nas artes. Então, a gente tem meio que um momento de ruptura entre, vamos chamar assim, as artes clássicas, um modelo mais antigo de literatura, há esse período de transição chamado pré-modernismo, até a gente chegar em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Tem uma coisa interessante, Thiago, que eu acho que é legal a gente falar um pouco, que é um período muito grande, né? Quando a gente vê o final do século XIX, né, com tanta coisa acontecendo, uma efervescência literária também muito grande, a gente tem no século XIX o romantismo, o realismo, o parnasianismo e o simbolismo. São 4 movimentos, além do surgimento das vanguardas europeias, né, condensado, influenciando esse momento que vai até o início do modernismo propriamente na Semana de Arte Moderna em 22. Então eu vejo que essa mistura de tantos elementos é muito rica para formar o que a gente chama de pré-modernismo. Isso é importante também para as pessoas entenderem. Gente, isso é a construção da história do conhecimento ao longo da humanidade. Quando a gente fala que o pré-modernismo ele começa no Brasil, vamos dizer assim, não significa dizer que as outras produções elas estão estanques, estão paradas. Pelo contrário, tá? Os movimentos eles coexistem. Tá, então a gente, por exemplo, ainda tem muito espaço nesse período do final do século XIX para o começo do século XX, a gente ainda tem muito espaço para a literatura romântica, por exemplo, né, que talvez seja a literatura mais consumida dentro desse período no Brasil. A gente tem espaço para o Olavo Bilac no parnasianismo, a gente tem espaço para os simbolistas, então a gente tem espaço para todo mundo e inclusive essas outras escolas, de certa maneira, influenciam também a produção pré-modernista em alguns aspectos. Então a gente vê que alguns autores do pré-modernismo eles vão fazer uma análise do Brasil nesse contexto social que o Brasil está vivendo agora, que é um contexto de formação da República. Perfeito, Moacir. E, colegas, eu sempre digo que agora é um caminho sem volta. Tá? A nossa literatura, de fato, ela vai ser, a partir do pré-modernismo, uma literatura de fato engajada em aspectos sociais, em aspectos críticos. Nós vamos perceber esse engajamento até a literatura moderna, até o final do que nós chamamos, né, de terceira fase modernista ou quarta fase. Alguns teóricos conflitam nessa questão, mas o importante de dizer é que esse aspecto crítico que o professor Moacir destacou é um caminho sem volta na literatura brasileira. Tá? A gente já tem lá, por exemplo, Gregório de Matos fazia algumas críticas sociais e políticas. A gente tem ali os Inconfidentes Mineiros também fazendo algum trabalho de crítica social no que diz respeito à independência do Brasil, mas de forma organizada e levando a cor local, né, como diz o professor Antônio Cândido, levando a cor local para os textos, para a discussão, agora com o pré-modernismo em diante. Tá, gente? E aí, o que é importante a gente destacar em relação ao nome pré-modernismo? Para ficar de maneira mais didática. Esse nome, alguns autores levarem esse nome, eu digo até, Moacir, que é um pouco de injustiça. Por quê? Porque acaba que eles ficam num não local. Né? Eles não são, por exemplo, Augusto dos Anjos.
Não é simbolista, mas carrega características, não é parnasiano, mas carrega características, não é romântico, mas carrega características, e ele é tão moderno quanto os modernistas. A crítica literária brasileira, moderna, e até alguns próprios escritores não reconhecem Augusto dos Anjos dentro dessa órbita toda. Assim também acontece com o Lima Barreto. O Lima Barreto ser considerado pré-moderno é uma injustiça gigantesca. Tem uma autora, Lilia Schwartz, ela é uma socióloga renomada brasileira, e ela fez a pesquisa dela em cima de Lima Barreto. E uma das coisas que ela defende é exatamente isso, que ele é moderno. A escrita dele tem elementos completamente ligados ao modernismo. E essa questão do não lugar, Thiago, é muito importante que você falou, porque realmente esses autores que a gente trabalha na literatura, mais especificamente os três, o Lima Barreto, o Augusto dos Anjos e o Euclides da Cunha, eles ficam nesse limbo, que começa no final do século XIX e vai até 1922. As influências de todos esses acontecimentos históricos vão fazer com que eles tenham características muito bem desenhadas do modernismo. Por exemplo, só para ficar um pouco mais didático para vocês, o Augusto dos Anjos vai se notabilizar como um grande sonetista. O soneto ele é uma estrutura de poema formal, atribuída aos modelos clássicos de literatura. O modernismo vai rechaçar esses modelos pré-estabelecidos. Então, esse paradoxo, vamos dizer assim, o Augusto dos Anjos, ele é moderno, mas ele utiliza estruturas de poemas clássicos. Mas, por exemplo, o Augusto dos Anjos, ele vai inaugurar na poesia brasileira palavras que nunca foram antes pensadas para caber num poema. Por exemplo, escarro, vai tratar das coisas do corpo em putrefação. Quando é que a literatura clássica, ou por exemplo, os ortodoxos parnasianos iam imaginar que se pudesse falar de corpo em putrefação dentro do poema? Então isso é uma pegada moderna, As palavras do dia a dia, o beijo, o escarro, a ingratidão, que é um tema muito latente nos poemas do Augusto, o aproximam do modernismo, mas essas estruturas o afastam. Então, só para vocês entenderem de maneira didática por que talvez o Augusto não tenha sido reconhecido como modernista. E tem uma outra questão que faz com que ele não se encaixe também nos padrões anteriores, porque as escolas literárias do século XIX eram feitas para agradar um público elitista, Então a gente tinha ali a aristocracia brasileira sendo consolidada, fruto de uma burguesia que tinha surgido e que queria uma literatura mais fácil, uma literatura que fosse agradável. E o Augusto dos Anjos vem, como o Thiago falou, com essa proposta de rechaçar aquilo que é agradável. Ele fala de coisas extremamente desagradáveis, Então, ele traz aí uma vertente extrema de um naturalismo, ao falar da morte. Então, quando a gente vê essa mistura de desagrado à aristocracia, mas um certo agrado por causa das estruturas, isso fica realmente bagunçado. E essa bagunça, uma bagunça que, no meu ponto de vista, é uma bagunça extremamente ajeitada, é o que o modernismo vai trabalhar. Mas a gente vai falar um pouquinho para vocês agora de como se constitui o Brasil dentro desse modelo. Quando eu falo isso, que os aspectos históricos, filosóficos, sociológicos são de extrema importância para o diálogo da literatura. Vários escritores do pré-modernismo, o Augusto dos Anjos e o próprio Lima Barreto, eles nascem ainda no final do século XIX, então eles vão viver toda essa transição, por exemplo, do fim da escravidão no Brasil, da proclamação da República no Brasil, dessa república nova, do ideário que se imaginou de uma república, de uma nação longe da corrupção, com direitos iguais, mas tudo isso forjado dentro de um golpe militar, que é a nossa república, Então, Moacir, o que você acha do contexto histórico do Brasil nessa época e como que isso pode ter contribuído para a produção dessa literatura riquíssima brasileira? A história do Brasil é uma história de crise política e econômica, E nesse período não foi diferente. A República surgiu nas mãos dos militares, E dessa mão dos militares passou para as elites oligárquicas. Então a gente vê que quem estava no poder sempre foram pessoas que tinham uma ideia distorcida de supremacia. Então os militares exerciam o poder pela força e as oligarquias exerciam o poder pelo dinheiro.
E onde o pobre fica nessa situação toda? O pobre sempre fica escanteado. E é exatamente o contexto onde esses autores vão surgir, né? Então a gente vê aí, no final do século XIX, como você falou, o fim da escravidão, mas o fim teórico, né? Claro. A gente vê o processo de urbanização do Rio de Janeiro, onde as elites vão ocupando as orlas, onde vão ter aqueles momentos do glamour, mas os pobres e os pretos vão sendo empurrados para a favela. Lima Barreto, por exemplo. Lima Barreto é um exemplo. E aí a constituição que a gente vê do Rio de Janeiro hoje, né? E geralmente vocês podem observar que todas as cidades de praia são assim. Você tem uma orla muito bonita com prédios e isso vai fazendo com que a gente tenha um glamour, uma elegância, e por trás desses prédios a gente vê a cidade se formando nesse contexto mais de favelização. Você falar isso é interessante. Eu estava vendo um dia desses um documentário sobre o Lima Barreto e lá no documentário dizia que ele inventou uma expressão chamada botafogano, que eram as pessoas, né, já da elite, que ocupavam ali a orla de Botafogo, mas só tinham a cabeça na França. Ou seja, as pessoas que estavam no Brasil, mas que eram muito mais europeia no estilo de vida, no estilo de glamour, porque o que a gente precisa compreender do Brasil nessa época, gente, se hoje a gente ainda encontra essas divisões sociais, essas injustiças sociais, imagine o Brasil ao contexto do final do século XIX. Então nós temos quase que dois Brasis. Um Brasil do glamour, das oligarquias, muito pequeno, né, porque atende a parcela pequena da população, mas o Brasil sofrido, o Brasil que não consegue dar conta das demandas básicas de vida da maioria da população, né? Então essa população que o Lima Barreto chama de botafogana é essa, né, que atende às suas demandas próprias por meio, né, do dinheiro e da riqueza que eles acumularam e deixa ao Deus dará a expressão maior da população brasileira. E aí, Thiago, é muito importante a gente trazer para esse contexto exatamente o Nordeste. Que o Nordeste, por estar isolado geograficamente desse centro de urbanização, que é o Rio São Paulo, né, mais Rio de Janeiro nessa época do que São Paulo, o Nordeste ele fica completamente esquecido. E aí o Nordeste brasileiro no final do século XIX, início do século XX, é um lugar de miséria, é um lugar de lutas sociais. Então quando a gente vê a literatura por meio do Euclides da Cunha trazendo os sertões, vai ser exatamente para retratar as condições do povo nessa situação de extrema miséria e que era ignorada pelo governo. É interessante a gente lembrar, Thiago, que o governo ignorava o Nordeste e só começou a prestar atenção quando o centro lá de Canudos começou a ficar muito grande. Perfeito. Gente, só para exemplificar isso que o Moacir falou, uma coisa que a gente precisa compreender do ponto de vista histórico do Brasil é que São Paulo já é uma grande potência, principalmente porque São Paulo, desde a metade do século XIX, vem se enriquecendo com a produção de café, né? Rio de Janeiro, por ser ainda a capital do Brasil, vamos lembrar que Brasília só passa a ser capital em 1960, o Rio como capital do Brasil é praticamente as portas abertas para o mundo europeu, que a gente ainda dialoga, né, com esse glamour europeu de certa forma, muito embora essa situação, eu estou dizendo assim, bem minimizada, né? Então você tem um eixo meio que econômico e cultural, Rio-São Paulo, né? Minas também, claro, já é um estado muito forte, principalmente por causa da mineração do século XVII, século XVIII também. Então você tem mais ou menos esse eixo cultural e econômico no Brasil. E qual é o lugar do Nordeste? Essa pergunta que o professor Moacir faz, ela é extremamente importante. Ainda não vamos falar o seguinte, o Brasil vive uma grande injustiça social, vive. Só que também, gente, é importante a gente falar que o Brasil explode de revoltas, de revoluções, de tentativas de mudança do status quo, da realidade das pessoas. O professor Moacir já citou, por exemplo, a revolta de Canudos. A gente pode falar também da Revolução do Contestado, que é em 1914. Né? A gente pode falar também da revolta da vacina, da revolta da chibata, da greve dos operários de São Paulo. Olha que interessante, a gente já tem uma greve de operários em São Paulo em 1917. Né? Movida já por um processo de industrialização paulista, ainda embrionário, mas um processo de industrialização que já começa. Tá? Então a gente percebe que o Brasil explode de revoluções dentro desse contexto. Tá bom? Então, pessoal, para que a gente possa
situar toda essa discussão histórica e política no contexto da literatura, nós vamos falar com vocês hoje sobre 3 autores. Euclides da Cunha, que escreveu a obra Os Sertões, Lima Barreto, e a gente vai falar bastante de uma obra dele chamada O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e o Augusto dos Anjos, que é um poeta, é um escritor que foi consagrado em termos da produção literária no contexto da poesia mesmo, né? Não produziu uma obra narrativa, romance, mas que foi extremamente relevante para esse contexto do pré-modernismo.